A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estamos fazendo uma abertura diferente. A gente está de férias, né? Esse vídeo, lógico, está gravado antes do culto. E no caminho que eu estava fazendo para cá, a gente está na ilha de Cime, que é uma ilha da Grécia. A gente estava na ilha de Rhodes. Aí a gente veio fazendo um caminho que é até o caminho que o apóstolo Paulo provavelmente fez em Atos 27, quando os ventos tentavam empurrar eles para as rochas, e eles foram em direção até Quinido. Quinido é aqui perto, não é longe daqui. E o interessante é que, ao olhar para a história, por exemplo, dessa cidade, é uma história muito linda, que já vem de muitos e muitos anos. Várias governos passaram por aqui, civilizações passaram por aqui. E hoje você vê essa estrutura dessas casas. O que me chamou a atenção, até eu vim meditando nisso no caminho que eu passei de barco, é que as casas, elas são erguidas sobre as rochas. Então debaixo de cada casinha dessa tem uma piscina. Toda a água que é acumulada, ou que nos meses de novembro a março cai sobre os telhados dessas casas, elas são absorvidas por canos. Estes canos colocam a água debaixo desses, são como piscinões debaixo da casa. E dentro das casas, se você reparar, tem algumas bolinhas aí no teto das casas. É para quê? Para entrar o ar fresco. Então vê que a casa ela é feita sobre uma rocha sólida, com água para refrescar, porque aqui é muito quente, muito mais quente que Rhodes. É um calor escaldante aqui. E ao olhar para toda essa beleza e ver como eles conseguem viver tantos anos reciclando tudo isso, porque é uma ilha bem pequena, não tem, eles dizem que tem por volta de 3 mil habitantes nessa ilha, e aí tem o pessoal que vem para cá para fazer turismo. Mas o que é interessante para a gente abrir o nosso culto hoje, que eu estou até gravando antes, é que ver que essas estruturas elas permanecem em alguns meses aqui. Os ventos são fortes, o mar também, o sal do mar, ele acaba destruindo várias coisas, não é? O sal, e o que eles fazem? Eles pegam areia vulcânica e eles então colocam nas casas. Então veja que quando eles fazem o reboco das casas, eles fazem com essa areia vulcânica, tudo para que a casa tenha uma estrutura para sobreviver a esses períodos difíceis. A gente vive um período difícil hoje na nossa vida, a gente vive um período difícil para o mundo, e a gente olha para essas casinhas, coisas que já foram feitas muito tempo antes, e a gente vê que tem sobrevivido ao tempo, tem sobrevivido aos governos, e Deus também tem cuidado de nós. E eu separei um salmo bem interessante, que é o salmo de número 18, que diz assim, eu vou ler alguns versículos. Eu te amarei do coração, ó Senhor, minha fortaleza. Ó Senhor, Tu és o meu rochedo, és o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O versículo 3, eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quando a gente olha para toda essa estrutura e vê esse calor escaldante que é aqui, e a gente vê que existe pessoas sobrevivendo, pessoas vivendo, construindo casas para conseguir sobreviver a este momento que aos momentos que eles vivem aqui, são meses de calor, e ver toda essa estrutura bonita, e a gente olhar hoje para a nossa vida, sabendo que a gente também tem uma estrutura que é o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso manancial, o nosso refresco nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, assim como para eles também são nos momentos como hoje, por exemplo, de muito calor aqui. Então, a palavra que eu deixo para a gente abrir esse culto é exatamente essa. E se eu não me engano aqui, no versículo 19 do mesmo Salmo 18 diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus tem prazer em nós e Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas. Então o que eu desejo para você hoje é um bom culto, lembrando que Deus cuida de nós, que Deus Ele é todas essas coisas, que nos traz refrigério para a nossa alma e nos traz condições de nós passarmos por esse tempo difícil, seja ele qual for, seja qual etapa do ano for,
colocando os nossos corações em Deus e vamos então ao nosso culto. Eu vou fazer uma oração hoje aqui da Grécia e já já a gente abre o nosso culto, porque é gravado antes, não é? Mas que Deus abençoe sua vida nesse culto e que Deus cuide da sua família e da tua casa. Senhor, eu quero te agradecer por este momento que a gente tem aqui, um momento tão lindo, onde a gente tem a oportunidade hoje de abrir de uma forma diferente. Abrir num lugar tão espetacular como esse, que foi palco de grandes batalhas, palco de grandes momentos da história, palco da mitologia, por exemplo, grega, palco de tantas vidas que aqui passaram, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que também, Senhor, no palco da nossa vida, nos momentos da nossa vida, nos dias da nossa vida, o Senhor assim conosco seja. Cuide de nós, cuide do nosso culto, cuida dos nossos irmãos. E, Senhor, eu te peço, Senhor, trabalhe em nossas vidas e nos dá essa estrutura, o refrigério, o refresco que nós precisamos para continuarmos vivendo e colocando, Senhor, nos nossos olhos a beleza da tua santidade. No nome de Jesus, amém. Bom culto a todos, Deus te abençoe tremendamente. Um grande beijo. agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé e
e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a força, a glória e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. And I only wanna sing if I sing with everything, if I sing for you, my King. Whoa, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's hard to lift you high. Whoa, you don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I'll give. More than a song that'll last a moment, I'll live a life of honest worship. If I'm here to sing, then I'll sing with purpose. I'll praise the Lord, you deserve it now. I only wanna sing if I sing with everything, if I sing for you, my King. Whoa, I can't imagine why I would do the
feet may fail, and there I find you in the mystery, in ocean sea, my faith will stand. So while you call upon your name, and keep my eyes above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei,
pessoal, eu aqui de novo para a gente estar falando dos aniversariantes desse mês de julho. E como vocês sabem, hoje a lista é grande, como vocês acabaram de ver no vídeo. Então nós temos o Claudinho, que é filho da Ana, nossa amiga lá no Brasil, lá em Atibaia, a Cassiane, que é sobrinha da Ana também, e o Samuel, que é neto da Ana. Os nossos parabéns. Temos também o Neto, o meu genro, que fez anos agora dia 28. Temos a Dory, temos o Pedrinho da Sheila, temos a minha mamãe Ida, que está no vídeo também, que faz aniversário, que fez aniversário no dia 31. Temos a Sandra Aguirre, temos a Genevieve e o Márcio fazendo wedding anniversary. Temos a Bia da Teresa e do William. E temos o nosso querido Pedro Otávio, então mais conhecido como Pedrão, nosso querido amigo. E a todos vocês que não estão nesse vídeo ou não foram citados, nós desejamos também os nossos parabéns e as muitas bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Então agora eu gostaria de orar por vocês, em agradecimento a Deus por esse aniversário, pelo aniversário de casamento, e que Deus abençoe as suas vidas. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida, Senhor, do Cláudio, Pai, do Claudinho, nosso amigo lá em Atibaia, da Cassiane e do Samuel, neto da Ana, Senhor, e a sobrinha da Ana. Abençoa, Senhor, grandemente cada um deles, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, abençoa o neto, meu genro, Pai, guarda a vida dele, abençoa, prospera, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, um beijo especial para a Dori, abençoa a vida dela, que o Senhor guarde, continue iluminando, Senhor Deus, dando muita graça no nome de Jesus. Para o Pedrinho, nosso querido Pedrinho, filho da nossa Sheila, um grande abraço e muita saudade. Nós agradecemos a Deus pela vida dele. A minha mãe, Ida, Senhor, guarda, abençoa, da saúde, Senhor Deus. A nossa querida Sandra Aguirre, Senhor Deus, te agradeço pela vida dela, dá muitos anos de vida, Senhor Deus, todas as suas bênçãos sobre a vida dela. Senhor, sobre a vida da Genevieve e do Márcio, pelo aniversário de casamento, que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando, dando graça, Senhor, e cada dia esse amor continue crescendo. Senhor, a Bia, Pai, que esteve conosco no nosso holiday, abençoa a vida dela, Senhor, ela faz 11 anos, um grande beijo, Senhor Deus, e abençoa a vida dela no nome de Jesus. E agora o nosso especial oração para o Pedro Otávio, o nosso querido Pedrão. Nós te agradecemos pela vida dele e por tudo que o Senhor tem feito por ele, no nome de Jesus. E a todos aqueles que não estão no vídeo ou não foram citados, que fazem aniversário essa semana ou vão fazer, nós também abençoamos no nome de Jesus. E vocês, como vocês todos sabem da igreja, nós sempre temos a festa do Pedrão lá na igreja, com grandes comemorações, com os temas que ele gosta e da surpresa que ele gosta, que ele nem entra na cantina para saber, para não ver as coisas acontecer. Esse ano, infelizmente, não podemos estar juntos, mas a gente vai ter um Vale a Pena Ver de novo com o Pedrão cantando com o pastor André, com a equipe do louvor. Que vocês sejam muito abençoados no nome de Jesus. Beijinho a todos. Behold, he riding on the cloud, shining like the sun. Hark the trumpet call, leave from is the heat of truth outside salvation.
shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. A paz do Senhor a todos. Aqui estamos novamente para poder debruçar sobre a palavra de Deus, ter esse tempo, que é um tempo curto até, para nós estarmos falando um pouquinho, extraindo as lições da palavra de Deus. Esse não é um tempo perdido, esse é um tempo que nós ganhamos, é um tempo muito proveitoso. E eu espero que o Senhor fale com a sua vida, assim como tem falado a minha, e que nós possamos juntos estar agora entrando na palavra e que você esteja preparando o teu coração. E para isso eu quero te pedir que você, não importa onde você estiver, seja na tua casa, seja no escritório, seja trabalhando, ou seja mesmo de férias, aonde nós temos muitos dos nossos irmãos de férias, queremos pedir que você nessa hora feche os teus olhos, aquieta teu coração, independente do momento que você vive. E agora vamos nos concentrar e fazer um pedido a Deus, para que Ele nessa lição, ou nessa palavra, ou naquilo que nós vamos aprender, nessa porção da palavra de Deus hoje, Ele nos traga direcionamento para as nossas vidas. Então, feche os teus olhos e vamos juntos falar com o nosso Pai do céu. E vamos pedir a Ele, vamos pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Querido e bondoso Deus, eu quero te agradecer imensamente pelo teu cuidado, por esta porção da palavra de Deus que iremos falar hoje, por cada vida de meus irmãos que se encontram assistindo este culto hoje. Senhor, temos feito vários cultos pela internet, não são cultos presenciais porque não podemos, diante do momento que nós vivemos hoje, fazer em nossas comunidades e em nossas igrejas. Eu sei que por detrás dessa transmissão existem pessoas que têm as suas dificuldades, assim como eu tenho as minhas, e precisamos de direção, Deus. E escolheram estar nesse momento ouvindo essa palavra, assistindo esse culto, vendo estas canções, tirando reflexões e buscando em Ti, Senhor, solução para um problema eminente que nós vivemos hoje no mundo, com este problema do vírus, da pandemia, da falta de trabalho, problemas, Senhor, de isolamento, problemas que mexem, Senhor, com todas as nossas ordens, física, nossas ordens sentimental, Senhor, também no fator espiritual, onde nós não podemos nos reunir e temos que encontrar meios de falar da palavra de Deus. E esse é um meio que o Senhor nos providenciou. Eu agradeço por isso, Deus. E eu peço ao Senhor que nesse momento nós possamos encarar, Senhor, esse momento como um momento dado por Deus, um momento dado pelo Senhor, onde nós podemos sentar, nós podemos assistir e nós podemos extrair, não é, a Tua palavra, Deus. Por isso eu te peço, cuida de nós, cuida de cada um, vem abençoar as nossas vidas, vem trabalhar em nós, no nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco neste dia, fala conosco através da Tua palavra,
e cuida, Senhor, de cada casa, de cada irmão que está assistindo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, como você deve ter percebido, nas semanas passadas eu fiz alguns cultos, que eu deixei esses cultos já gravados previamente, porque eu estive de viagem há alguns dias e eu vou estar até hoje trazendo algumas coisas referentes até à viagem que eu tive. Nos momentos que eu tive na minha viagem, eu pude ter tempos com Deus, eu pude ter os meus tempos também com a família, com os meus amigos, e lá nós pudemos ter, não é, um tempo agradável diante de toda essa complicação que nós vivemos hoje no mundo. Eu já tinha programado a minha viagem desde o início do ano e as coisas começaram a se complicar. Alguns dos nossos irmãos também vivem esse mesmo momento, mas eu quero que você preste atenção no decorrer da história. Eu vou estar mostrando alguma coisa. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente, afinal nós estamos indo para o 20º culto online. São 20 cultos que a gente não tem a oportunidade de fazer junto com a igreja. Alguns dos meus irmãos já vamos aí para vários meses que eu não tenho a oportunidade de estar junto, mas eu quero pedir a você nessa hora que você possa, onde você estiver, abrindo a sua Bíblia em Atos no capítulo 27, e nós vamos trabalhar dois textos, Atos 27, e vamos trabalhar um outro texto em Mateus, rapidamente, para a gente ter esse momento de reflexão. E eu quero trazer algumas outras coisas também para vocês, e assim nós vamos seguindo ao tempo que Deus nos propiciar para nós, não é, que façamos dessa forma os nossos cultos. Então Atos 27, a partir do versículo 10 e versículo 11, é onde nós estamos nessa viagem de Paulo a Roma, depois de enfrentar um naufrágio. Você já tem acompanhado a história. Então vamos lá, versículo 10 do capítulo, 28 de Atos. Atos 28, 27 é onde iniciou. Atos 28 então, versículo 10. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Passando 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Então você lembra de onde nós estávamos? Começamos no capítulo 27, por isso eu falei o Atos 27, mas já estamos no 28, né, chegando já para o final desse capítulo. E aqui são 3 meses que desde que esses homens aportaram então nesta ilha, e você lembra de tantas coisas que eles passaram. Provavelmente o tempo aqui, quando eles já chegam agora, onde eles estão aqui, provavelmente final de fevereiro, início de março, e já era um outro ano. Então veja, o tempo passou. Esses homens ficaram nessa ilha depois de tudo que aconteceu. Lembra quando Paulo chega mordido pela cobra, pensam que ele vai morrer, ele acaba vivendo, aí ele encontra com Públio, lembra das conexões, que era o governador da ilha, que eu falei semana passada, que era o testemunho gera conexões. Dessas conexões, Paulo consegue chegar até esse governador da ilha, ele é recebido em sua casa. Disso, Paulo acaba sendo um instrumento de Deus para a cura do pai de Públio, que era esse governador. Depois outras pessoas começam a saber dessa cura porque tinham seus problemas, e Paulo ali serve desse instrumento de Deus para a vida destas pessoas. E veja, então passa-se muito tempo. Hoje nós vivemos também algo muito similar, porque eu comentava isso com a minha família. Quantos meses nós estamos vivendo nessas circunstâncias de estarmos fazendo, por exemplo, culto online, de estarmos na nossa casa, de não estarmos na comunhão dos irmãos, de estarmos fora do approach ou do aproximar dos nossos amigos, da congregação, mesmo do nosso trabalho, e alguns perdendo seus trabalhos porque não tem comércio, as pessoas não estão conseguindo vender, automaticamente economicamente vai perdendo também. As pessoas vão perdendo o seu ganha-pão, o seu dinheiro, e isso começa a afetar, como eu disse na oração, várias áreas da vida das pessoas. E veja que se nós entrarmos na história, nós vamos ver que estes homens, o próprio apóstolo Paulo está vivendo aqui um momento, teve que esperar tanto tempo para poder seguir a viagem. Ali haviam soldados, prisioneiros, e eles ali são abrigados
por estes homens dessa ilha de Malta, que o bem recebe a eles, não é? E graças ao apóstolo Paulo, como eu tenho falado já várias vezes, por este homem de Deus, por isso é importante nós sermos pessoas usadas por Deus, e é essa a lição de hoje. De nós sermos esses instrumentos de Deus em vários aspectos, porque uma coisa puxa a outra, irmãos. Uma coisa vai dando conexão à outra, testemunho, padrão de vida, consciência, mentalidade, nós estamos trabalhando, e nós vamos vendo que mesmo nesse tempo que a gente está vivendo hoje, que é um tempo difícil, que a gente vê as pessoas num desespero, a gente vê os comércios num desespero, a gente vê as pessoas preocupadas pelo vírus e preocupadas no pós-vírus também, que é a questão econômica, que agora começa a falar alto e muito alto em todas as nações, e isso vai gerando outros problemas. Paulo aqui, ele acaba sendo um instrumento de Deus que abençoa outras pessoas. Por quê? Se você se lembra de Atos 27, em Atos 27, no versículo 3, dizia assim: no dia seguinte ancoramos em Sidom, lembra disso? Quando eles saem de Cesareia, e Júlio, que era o centurião romano, deu um gesto de bondade para com Paulo, permitiu que ele fosse o que? Ao encontro de seus amigos, para que esses suprissem a eles as necessidades. Olha só quanto tempo já passou e o que está acontecendo nesse capítulo de Atos. É exatamente a mesma coisa. Passamos para o outro capítulo, já chegamos no final agora da etapa destes homens em Malta, e Deus continuava suprindo a necessidade deles, e o instrumento tinha um nome: o apóstolo Paulo. Deus iria suprir a necessidade de todo o grupo que estava indo agora para um outro barco, para seguir viagem para Roma, depois desse período, nesse momento de crise, porque havia um homem que era firme em Deus, havia um homem que tinha o pensamento dele em Deus, e ficava realmente ali como um instrumento para todos que se aproximavam. E eu tenho comentado bastante com a minha família sobre esse aspecto. Falava ontem, até quando nós voltávamos de viagem, e eu estive esses dias, a gente teve um momento gostoso em família, e nisso que eu comentava com a minha família, eu falei: olha, eu acredito que nos últimos tempos, que eu me lembre assim, já passei por muitos momentos de dificuldade, mas nós estamos vivendo um momento que a gente precisa realmente olhar para os céus, olhar para Deus e falar realmente com o nosso Pai do céu e pedir a Ele a ajuda para nós suportarmos esse momento e vivermos e enfrentarmos as situações que nós temos de passar em todos os aspectos. Se você olhar, por exemplo, independente da região que você está, nós vemos pessoas passando por situações complicadas. Graças a Deus, Deus tem dado essa estrutura. Aqui estes homens, eles estão então para entrar numa nova fase agora, sair dessa ilha depois desse tempo. E agora é interessante, como eu já disse, Lucas, ele não diz nada sobre evangelismo, sobre Paulo evangelizando. A gente olha, por exemplo, para Atos, a gente vai ver ele falando sempre de Paulo parando, pregando, às vezes dá dias, dá detalhes sobre isso. E aqui Paulo ele não diz, mas eu acredito no meu coração, e nós vemos pelos resultados de tudo que está acontecendo aqui, que Paulo ele compartilha também do evangelho. Ele teve um período dado por Deus ali, de 3 meses, para ele não só curar as pessoas, mas ele também ser um pregador do evangelho aonde ele estava. Aonde nós estamos, em qualquer região que nós estamos, nós temos o privilégio e a oportunidade de refletir Deus em nós. Esse testemunho que eu falei na semana passada, sermos este instrumento de Deus para outras vidas, isso tem que ser como uma carta escrita todos os dias na nossa vida. Mas há um outro fator interessante aqui, que quando a gente fala de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, você não precisa mencionar, por exemplo, quais é que serão as atitudes, o que vai levar esse homem. É óbvio que aonde esse homem de Deus, que preza por Deus, que serve a Deus estiver, ele será um instrumento de Deus. E aqui Paulo, ele vai ser isso, ele está sendo isso, um instrumento de Deus nas suas atitudes, um padrão, tendo em seus princípios, até uma palavra interessante,
e ética, tendo esse início em Deus, a sua ética por aquilo que ele absorve de Deus, aquilo que ele aprende em Deus, o seu comportamento, a sua mentalidade em Deus, e com certeza o nome de Deus aqui está sendo glorificado e o evangelho de Deus sendo pregado e alcançou aquele povo, aquelas pessoas. Muitas pessoas com certeza foram impactadas. A sua liberação, por exemplo, milagrosa, não só do mar, mas da víbora que tinha picado Paulo, a cobra que pica Paulo, e também o poder que Deus dá de Paulo, a bênção para Paulo não morrer, aquilo chama atenção, despertaria esse interesse nas pessoas, e Paulo com certeza não trouxe isso para ele, mas ele dá a glória a Deus. É um exemplo interessante porque eu já fui para a ilha de Malta 2 vezes, esse ano, como eu disse, já tenho as minhas férias sempre compradas. E um dos meus programas, não sabemos se vai acontecer ou não, é ir para Malta nas minhas férias. Tirei umas férias agora e a próxima seria Malta. Então Malta, como eu já fui 2 vezes, eu conheço bem Malta. Eu acho um lugar muito interessante, uma ilha lindíssima em todos os aspectos. E também uma história. E uma das coisas que eu percebo em Malta é que Malta, diferente de outros lugares ou praias ou ilhas que eu viajo, geralmente nas ilhas que você viaja, você vê às vezes um certo tipo de comportamento. Baladas, às vezes um pouco de bagunça, às vezes você vê que as pessoas até não têm muito respeito muitas vezes, ou tem certos tipos de comportamento, e você vê entre o público mais jovem também um comportamento bem complicado em muitos lugares que se viaja. Apesar de ser tranquilo, a gente vê o comportamento diferente. Só que em Malta, uma das coisas que me chamou a atenção em todas as vezes que eu fui, é que a primeira ilha é uma ilha bem que você vê que tem um padrão cristão ortodoxo. É a segunda ilha, que é a Ilha de Gozo, tem um padrão cristão católico. Então você tem nas 2 ilhas, e são ilhas que até a minha esposa comenta isso comigo, que você vê placas por todo lado lá dizendo, é proibido, por exemplo, topless, o comportamento das pessoas, você vê bem familiar. Na ilha você vê bastante coisa a respeito da questão da religiosidade, ou do cristão também. E é muito interessante você ver que há um foco quando eles falam, por exemplo, de Paulo, há um foco quando eles falam, por exemplo, das histórias cristãs lá, quando você vai para pesquisar ou você vai para viajar lá, você vê que isso está meio que incutido. Nós sabemos que a ilha de Malta, por exemplo, foi entregue em 1968 ou 70, foi entregue para 64, se eu não me engano, de volta para os malteses, era a Inglaterra que tomava conta. Então a influência sobre aquele povo repercute até hoje. E esse comportamento, ele vem porque ele foi passado de geração em geração. Então você vai nas ilhas, por exemplo, do Mediterrâneo, apesar de ter todo o sossego, toda a tranquilidade, você vê um padrão, uma diferença, por exemplo, em Malta. E é algo que é bem interessante, o dia que você for, preste bastante atenção nisso. Agora minha pergunta é, qual que tem sido o seu padrão de conduta ou a sua ética? Porque quando a gente fala de homem de Deus que deixa a sua marca, que tem seus princípios, qual que tem sido o bom testemunho que nós falamos, por exemplo, na semana passada? Ou a palavra que você tem falado, o evangelho tem sido pregado através de você, da sua vida, das suas atitudes? Existe um padrão de comportamento, uma ética que está sendo regido por esta palavra de Deus? Porque agora nós vivemos um momento complicado em que esse padrão ele precisa ser evidenciado. As pessoas precisam ver isso em nós. As pessoas estão buscando respostas e elas vão buscar respostas em todos os lugares. Agora, qual tem sido a nossa resposta para essas pessoas? E é interessante que eu peguei um texto de Mateus, que eu falei para você que eu ia ver outro texto, que está em Mateus 5, no Evangelho de Mateus 5, do versículo 13 ao versículo 16, que é bem interessante. Jesus, quando ele fala nesse sermão das bem-aventuranças,
ele ressalta alguns padrões. É interessante que se a gente for, por exemplo, para o versículo 20, a gente vai logo entender qual é o padrão que Jesus está falando aqui. Jesus está falando sobre a justiça, sobre o nosso padrão, a nossa ética de justiça. Qual é a nossa referência? A nossa referência tem sido na religiosidade, por exemplo, daqueles religiosos da época de Jesus, que procuravam viver, não é, uma vida externa, baseada na lei, ou na justiça verdadeira de Deus, que vem internamente do nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Os fariseus, na época, quando Jesus falava, por exemplo, aqui, que nós vamos ver, nós vemos que eles tinham a preocupação nos detalhes, nos mínimos detalhes da conduta da lei, mas na questão do caráter, o seu caráter era completamente deformado. E a conduta que Jesus pede de nós, a ética que Jesus pede de nós, Jesus mostra aqui nessa mensagem qual é o nosso comportamento. E isso nós vamos ver ecoado também várias vezes esse texto de Mateus 5 no Novo Testamento. Quando a gente, por exemplo, lê cartas de Paulo, a gente vê isso em Paulo, a gente vê isso nos homens de Deus. Isso tem sido visto também em nós como homens de Deus. Eu queria que você lesse comigo então em Mateus 5, do versículo 13 ao 16. Olha que interessante. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Qual é a marca? Qual que é porque o sal ele já vem com muitas impurezas, e essas impurezas deterioram o sabor do sal. E o sal ele pode ser usado o quê? Tanto para dar sabor às coisas, mas também para preservar as coisas. O sal tem esse poder de preservação sobre os alimentos. Na época não existia, por exemplo, frigoríficos, e a gente sabe que o sal ele preservava os alimentos além de dar sabor. E Jesus continua dizendo: mas se o sal perder o seu sabor, então como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Lembra quando eu fiz a introdução desse texto todo aqui que nós hoje, do culto todo que nós estamos trabalhando? Quando eu fiz a introdução, eu falei sobre uma cidade que nós fomos visitar nas nossas férias, e eu quis até fazer a gravação de lá, porque durante o caminho, enquanto eu ia vendo algumas imagens, a palavra de Deus, as coisas do lugar que eu passava, porque exatamente os lugares aonde Paulo passou, Deus vinha trazendo alguma coisa em meu coração, nessa meditação. Quando eu cheguei em cima, quando você olha aquela cidade, aquelas casinhas, todo aquele lugar bonito, não tem como esconder. E é interessante que eles dizem o seguinte, que não precisa ser um bom fotógrafo, até no próprio catálogo está assim, você não precisa ser um bom fotógrafo para tirar boas fotos em cima, porque basta você ter uma câmera que você consegue tirar fotos maravilhosas daquela cidade, porque não tem como esconder aquilo. E aqui Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Eu vejo aquela cidadezinha de cima, que é a coisa mais graciosa e mais linda. A hora que você chega, você fica encantado, você quer ficar sentado e olhando para aquela cidade. No versículo 15 ele diz, e também ninguém acende uma candeia ou uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, que é o versículo 16, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a gente olha, por exemplo, para Paulo, quando a gente olha para os homens de Deus, a gente consegue ver estes homens refletindo a Deus de uma forma maravilhosa. E aqui eles estão então, agora chegando ao final de um período, que é um período, podemos dizer, de calmaria no mar daquela época. Aonde o mar dava uma acalmada, o mar se tranquilizava, e estes homens então podiam agora fazer uma navegação segura e talvez contar com um vento a favor, o que nós precisamos muito no dia de hoje, que Deus mande essa brisa suave,
porque a situação está bem complicada para muitas pessoas. Já não bastasse os nossos problemas diários, agora temos que lidar com outros problemas que se acarretam. Então precisamos pedir muito a Deus, que Deus nos ajude a encontrar nessa beleza da palavra de Deus essas soluções. Eu queria parar um pouquinho agora, como eu disse para vocês, que eu queria pôr e trazer alguma coisa da minha viagem, que foi uma viagem bem interessante, Deus falou bastante comigo, e também trazer aqui no texto. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Esse vídeo era um momento em que nós saímos de Rhodes, que é uma ilha dodecanese, que é da parte de... são 12 ilhas que tem ali, e na parte sul de Atenas, não é, da Grécia, na verdade, que faz beira com a Turquia. E é exatamente o trajeto aonde provavelmente ali o apóstolo Paulo fez, que é quando ele estava saindo ali em Atos 27, você sabe, e ali os ventos contrários, ele tentou chegar, eles param para trocar de barco, trocam por uma embarcação, não é, de trigo, de mercadorias, e dessa embarcação eles acabam tentando fazer a rota, mas vão fazendo essa rota com dificuldade antes de chegar em Creta. Então esse é o percurso. Eu fiz uma filmagem enquanto eu estava passando exatamente nesse percurso em direção à ilha de Sime, que fica um pouco antes de Knidos, que é Turquia. Então Sime é Grécia, essa ilha que nós fomos, mas nós vamos beirar toda a Turquia, e você vai ver o mar como é calmo nessa época que Paulo agora está querendo sair com os seus, que esses homens, né, vão sair, porque está sendo restabelecido o comércio na época de final de fevereiro e começo de março. Então você vai ver esse vídeo agora, que vai dar para você um plano bem interessante, e eu vou estar falando algumas coisas também, mostrando para você as montanhas da Turquia, as silhuetas das montanhas, parte dessa ilha que nós fomos. Então assista esse vídeo, é um vídeo de 6 minutos aproximadamente, e que você vai poder estar tendo uma orientação, que é este percurso agora que estes homens vão começar, que seguiram, né, passaram pela dificuldade do mar bravio, e agora é esse tipo de mar que eles estão pegando, um mar tranquilo, uma época de bastante estabilidade. A instabilidade está indo embora e a estabilidade está se formando agora. Então preste atenção nesse vídeo e já voltamos. Então pessoal, aonde nós estamos aqui, saímos da ilha de Rhodes e agora a gente está indo para a ilha de Sime, que é uma ilha grega, uma ilha bem pequena. E o interessante é que nessa parte aqui é exatamente aonde Paulo ele foi, acredito que por várias vezes ele deve ter passado por esse pedaço, que é onde você faz a encosta da Turquia, que é lá embaixo, ó, dá para ver, onde o barco está passando atrás ali dá para ver. Então, por exemplo, que nem nós estamos trabalhando com Atos 27. Em Atos 27, eles saem ali de Jerusalém, Cesareia na verdade, eles passam contornando toda a encosta entre Chipre e a Turquia, essa encosta que vem lá desde lá do Líbano lá, e vai vindo por aqui. E dependendo de como o vento bater, isso se torna um perigo, porque pode mandar eles para alto mar, para trás, ou pode mandar eles para aquelas montanhas que estão ali ao fundo, que são as montanhas da Turquia. Então é interessante porque Paulo, Lucas ele narra, né, que eles fizeram com grande dificuldade esse pedaço aqui, indo até o porto de Knidos, que fica mais à frente, perto da onde a gente vai estar passando. Então é bem interessante, porque dá pra gente ver hoje, por exemplo, o rapaz que nos recebeu no barco aqui, de turismo, ele disse pra nós, o mar tá bem calmo e tá bem tranquilo para se viajar, mas eu fico imaginando nos períodos de novembro até março, que eles falam que são os períodos mais complicados, até fevereiro mais ou menos. Então o finalzinho ali de outubro já começa a ficar o mar bem revolto, é um período de muita chuva aqui. Então fica um registro aqui interessante, e quando tiver mais lá pra frente acho que vai dar para mostrar bem a encosta. Mas estes são os mares que os personagens bíblicos faziam, e essa é o contorno da ilha saindo da ilha de Rhodes, não é? E passando aqui pela encosta da Turquia, que fica ali. Então dá pra gente entender que um barco à vela não devia ser nada fácil, porque ele dependia do vento, e dependendo de como o vento bate, realmente poderia se tornar um perigo para eles, poderiam se chocar contra as rochas.
Então aqui nós estamos costeando mais uma vez a costa da Turquia. E ali na frente já é uma das pontas das primeiras partes aqui da encosta da Turquia. E a gente está em direção a Simi, que é uma ilha hoje pertence à Grécia. E olhando aqui para essas águas, a gente começa a refletir bastante na questão da história da Bíblia, né? E lembrar o quanto essas águas foram percorridas por navios, pela história da própria Bíblia. Então é bem interessante a gente ver esse mar calmo e saber que aqui, por exemplo, na época de novembro, dezembro, essas águas elas são bastante difíceis de navegação. E eles mesmos lá onde nós pegamos os barcos, eles falam na questão de ver a questão do vento, não é? Que pode ser bem traiçoeiro, porque dá pra ver ali as montanhas turcas, tá vendo? Nós estamos a o quê? Talvez 1 quilômetro das montanhas ou um pouco mais, mas é bem bonito. Olha, a gente tá passando agora bem pertinho da encosta da Turquia, dá pra ver bem melhor as montanhas turcas. A gente fica imaginando aqueles rochedos, né? Um barco aqui sendo empurrado pelo vento, porque ali é só encosta de rocha mesmo. Pra lá fica Marmaris contornando ali, e pro lado de cá fica Bodrum, Izmir subindo, né? Lá no fundo dá pra ver a continuação da montanha da Turquia. Aqui é uma outra ilha que é Simi, para onde a gente está indo. Então aqui dá pra ter uma ideia bem legal do que é você tá numa montanha rochosa, que o barco chega ali rapidinho, se tiver o vento batendo contra, né? Olha lá, vai aumentar um pouco, ó. Olha que interessante, hein? Muito interessante. Bem interessante, bem bonito. E a gente vai ali na direção então da ilha. Lá no fundo dá pra ver um pouco mais, é a continuação da Turquia. Seguindo ali adiante, vai dar onde a gente lê na passagem bíblica de Quinidos. A gente imagina que o barco tinha que navegar, não é? Nesse momento aqui o mar tá calmo, mas a gente fica imaginando no período ali de inverno o quanto devia ser difícil você contornar, porque ó, vê ali, ó, tem um final de uma ilha. Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó, final de uma ilha, começo da outra. Parece ser enorme, mas ali com o vento batendo ao contrário, a pessoa já fica cá no desespero, né, para se encaixar no meio entre essas duas ilhas. Ali do lado então direito a Turquia, e do lado esquerdo é uma ilha, a ilha de Simi. E seguindo adiante, lá no fundo dá para ver a silhueta das montanhas da Turquia, que vai dar onde os barcos faziam as navegações tentando sair de mar aberto para tentar contornar as encostas, o que era perigoso por causa dos ventos também. Então tudo oferecia perigo para eles, não é? Por isso que essa época de navegar em época de verão ou primavera era a melhor época, por causa da questão dos ventos, que acabam sendo bem mais amenos. E ó, a gente já está aqui já 10 dias, e esses 10 dias nós não vimos por enquanto nenhuma nuvem no céu. Não há uma nuvem no céu, dá pra ver, né? A gente tá com o céu assim, azulzinho o tempo todo. E ali então dá pra ver que na Turquia, mas talvez lá pro meio da Turquia, por causa da vegetação, talvez apareçam nuvens. Mas na época de inverno aqui é muito comum 3 meses eles terem chuvas. E a gente vai contando um pouco mais dessa história mais pra frente, que é bem interessante. As casinhas de Simi, que são desenvolvidas exatamente para suportar esse período de calor escaldante que é aqui na ilha de Simi, ali por acaso em Turquia também, e ali naquela ilha mais à frente, que é a ilha de Simi que a gente está indo. Bem, como você pôde ver nesse vídeo, após então, em Atos 28, nós vemos no versículo 10 e 11, então embarcaram, após passarem esses 3 meses, eles embarcam no navio, o inverno já tinha passado, e agora seguem a viagem para o seu próximo destino, que é seguindo para Roma novamente. Agora num outro período, agora numa outra circunstância, e vivendo um momento totalmente diferente.
E este momento de férias, que eu disse para vocês que eu tirei bastante lição, e é aqui que eu quero encerrar e concluir essa minha pregação, trazendo para o meu dia de hoje. Nesse período de férias nós tivemos várias decepções para ir, por exemplo, para as minhas férias. Porque como eu disse, eu compro as férias antes e foi muito complicado. Nós estamos vivendo um período muito complicado para embarcar, para ir de férias, para fazer qualquer coisa. O governo aqui tinha liberado para ir para a Grécia, nós decidimos ir para a Grécia. Só que chegando lá, irmãos, a gente se deparou com um quadro. Eu já tinha ido para Rhodes antes, e nós nos deparamos com um quadro. Eu até conversei com algumas pessoas sobre isso, com um quadro bem diferente dessa situação que a gente vive hoje no mundo. Porque às vezes a gente fala, puxa, eu estou sofrendo. Eu digo para vocês, nós aqui também estamos passando por dificuldade. E olhamos para outras pessoas no mundo, a gente vê essas pessoas também passando por dificuldade. E quando nós chegamos em Rhodes, uma das coisas que a gente reparou, que o ano passado eu tinha ido, estava bem movimentado, cheio de gente, lojas todas abertas. E já na primeira semana que a gente chegou, a gente se deparou com muitas lojas fechadas. Então não é um problema só aqui em Londres. A gente vê até em locais turísticos, que depende do turismo, estavam vivendo essa circunstância. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu vivi nesse período que eu passei em Rhodes com a minha família, com meus amigos, um turbilhão de sentimentos e de emoções. Uma das coisas que eu vivi foi que várias vezes eu me peguei, quando eu ia para a praia, que eu ficava sozinho, que eu tinha meus momentos, vou com vontade de chorar. Por quê? Eu tinha visto como é que era aquele lugar, a vida que tinha, um lugar muito bonito, e chegando lá se depara com as pessoas vivendo esse momento difícil e no desespero. Vários restaurantes fechados, os que estavam abertos completamente vazios. Os donos de restaurantes não eram nem funcionários muitas vezes de restaurantes que nos chamavam na porta para entrar. Porque às vezes eles colocam um funcionário na porta convidando, olha meu menu, veja, entra aqui. Mas a gente se deparava com o quê? Com pessoas, donos, porque não tinham dinheiro para pôr seus funcionários lá, chamando as pessoas para entrar, e aquilo cortava o coração, porque eles faziam assim para a gente, vem, e a gente olhava para o restaurante, não tinha ninguém. E eu e a minha família, nós fizemos o seguinte, nós decidimos, vamos ir uma vez em cada lugar. Vamos olhar para o que a gente tem aqui, tentar sentar um pouquinho em cada restaurante e dividir um pouco o nosso gasto, vamos dizer assim, na comida, na onde a gente vai, nos lugares que a gente frequenta, porque geralmente a gente escolhe um restaurante e a gente fica indo nele, mas dessa vez nós fizemos diferente. E foi interessante porque por várias vezes nós tivemos a oportunidade de conversar com as pessoas locais. E eu digo para vocês, por 3 oportunidades, eu tive a oportunidade, uma eu estava até com a minha esposa, de pregar a palavra de Deus neste país diferente, com pessoas diferentes, e eu tive a oportunidade de falar de Deus, minha esposa estava comigo, e essas 3 oportunidades que eu tive marcaram as minhas férias. Eu digo para vocês que foi algo que marcou as minhas férias, e para mim teve algo que marcou ainda mais minhas férias, apesar da beleza do lugar. Talvez alguns viram as fotos, eu gosto sempre de postar foto, porque eu acho interessante, porque eu gosto de ver foto também. Mas um dos lugares que a gente foi num restaurante italiano. Esse restaurante estava no centro da cidade. E a menina começou a contar tudo que eles estavam passando, e a gente começou a comentar que a gente não ia naquele restaurante todos os dias. Não é porque a comida deles era ruim, mas é porque a gente estava querendo ir em vários lugares para, a gente diz no termo cristão, abençoar. Eu vou ter que comer, então eu vou em alguns lugares para poder ajudar o comércio local, o comércio da região. E aquela mulher, ela olhou para mim do restaurante, ela falou assim: eu queria que todos os clientes tivessem o mesmo posicionamento que vocês tiveram. Porque isso eu recebo com muita alegria no meu coração, sabendo que eu sei que você não está vindo aqui todo dia comer no meu restaurante, mas você está olhando para as outras pessoas. Num outro lugar que foi, a Gia, a minha cunhada, ela comprou um souvenir numa loja, e quando ela chegou nessa loja, o dono da loja chegou para ela e falou assim: você é a primeira cliente
Em 3 dias que eu estou aberto, quem compra? Você é a minha cliente, a primeira cliente da season, ou seja, dessa temporada que comprou. Eu falei para minha esposa, vamos lá comprar, a gente precisa comprar. Eu sempre gosto de trazer um souvenir, alguma coisa que lembra. E a gente foi lá e eu tive a oportunidade de falar com esse homem e conversar sobre exatamente isso que a gente está dividindo, que eu tenho dividido com vocês do apóstolo Paulo, por exemplo, do nosso perfil, de como a gente tem que ser, de como a gente tem que olhar para esse momento, não com um olhar religioso, mas com um olhar em Deus e poder ser bênção na vida das pessoas. Ao mesmo tempo que a gente pode abençoar as outras pessoas que estão num momento de dificuldade, e aquela loja era de um casal, novinhos os dois, e ele falou, todo o meu investimento está aqui, eu estou tendo que trabalhar em outro emprego, para mim não perder, por exemplo, essa loja, que para mim é uma loja que todos os anos me mantém, e eu não queria perder essa loja. E a gente teve a oportunidade de falar, e esse homem chegou para mim e falou assim para mim, eu queria que todas as pessoas, todos os turistas também pensassem igual vocês estão pensando. A mesma frase que a outra falou, por quê? Porque ele poderia falar, compra tudo na minha loja, mas eu disse para ele, eu não vou comprar aqui tudo que eu quero, porque senão eu daria todo o meu, vamos dizer, aquele dinheiro que eu reservei para comprar alguma coisinha numa loja, mas eu dividi meu dinheiro. E ali eu tive a oportunidade de falar da palavra de Deus, de falar que eu estou orando pelo país, de falar que no meio de uma geração ou de uma nação, que é uma nação que a gente sabe que vem de um perfil de mitologia grega, que tem uma outra consciência na questão de Deus. E nós pudemos mostrar, e eu falei que eu era pastor e tudo. Por que eu estou contando isso? Porque a terceira pessoa foi a que mais me chamou a atenção. Era a recepcionista do hotel. A recepcionista do hotel, desde o dia que eu cheguei, ela estava com um olhar baixo, triste, e você percebia que era uma pessoa bem meiga, uma menina bem meiga. Até o nome dela é bem interessante, eu termino dizendo sobre o nome dela. E ela chegou para mim no dia que ela nos recebeu super bem, um hotel simples, não é, onde nós ficamos, e deu-nos uma atenção. E todas as vezes que eu passava na recepção, ela parava para conversar, ou comigo, com a minha esposa, ou com alguém da minha família, e a gente trocava ideia e falava. E eu tive a oportunidade também de falar com essa mulher, falar de Deus para essa menina, e falar que eu era pastor, que eu tinha uma comunidade, e falar para ela dos problemas que a gente está enfrentando, por exemplo, como comunidade, que não é só eles que estão enfrentando isso. Tentei passar um pouco daquilo que a gente está vivendo aqui e da que as outras pessoas estão vivendo, para que ela fala, poxa, a gente vai vencer, a gente vai conseguir sobreviver a esse período. E eu falei para ela, vão vir dias melhores, confia. Eu falei, eu estou orando por você, eu estou orando por esse lugar, eu estou orando por essa nação onde me abrigou aqui, onde eu estou passando dias maravilhosos de férias. E aquela menina então começou ali a abrir o coração dela, a falar com a gente. E no último dia, irmãos, a hora que eu estava indo embora, ela chegou, ela disse para mim assim, foi um enorme prazer conhecer vocês. Eu não vou esquecer vocês mais. Eu vejo clientes indo e voltando, mas vocês marcaram, vocês deixaram uma marca para mim. E ela disse assim, eu não sei se você sabe, mas meu nome é Fortini, ela disse. Em grego significa, é um nome cristão, ela disse em grego. Ela falou, significa luz, trazer a luz. Olha que interessante. E ela falou assim, eu sou grato, não é por estar nesse momento, e no dia que eu fui entregar a chave do quarto para ela, para a gente sair antes de deixar as malas, ela até me chamou Mr. Gross, ó, tá aqui o seu recibo, eu sei que você não vai entender nada, que tá tudo em grego, apesar que você já deve ter o teu papel em inglês, tal, quando eu comprei, mas ela disse, ó, mas eu queria deixar, olha, espero que um dia a gente tenha a oportunidade de voltar novamente. Eu tive a oportunidade de dizer para ela, falou, ó, eu que agradeço. Ela falou, olha, eu gostaria que todos os meus clientes, que a gente chegasse, todos aqueles que chegassem aqui, pudesse ter a mesma mentalidade de vocês, de dividir um pouquinho. Achei muito bonita a atitude de vocês, porque eu vi que vocês cada dia iam num lugar, e realmente foi uma das coisas que a gente procurou fazer para ajudar. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque a nossa vida, ela é essa. Nossa vida é uma vida comum. É uma vida simples, e nessa vida simples do nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de falar de Deus. Nesse dia simples onde a gente vive, em todas as nossas atitudes, seja até de férias, seja dirigindo um carro, seja fazendo um trabalho, a gente tem a oportunidade de falar de Deus e de falar das coisas de Deus. Agora,
para que isso se realize na nossa vida, e você que está ouvindo essa mensagem, talvez deve estar pensando na sua vida, no seu momento, o que você está passando, o que vai ser para frente. Eu gostaria muito que você considerasse um salmo, que é um salmo até que eu preguei na igreja uma série sobre ele, que é o Salmo 23, que eu vejo Paulo vivendo esse salmo. Eu vejo a minha vida hoje tendo que viver esse salmo, e talvez você hoje também colocar os seus olhos e viver. Essa é uma hora de que nós temos realmente que colocar os nossos olhos firmes em Deus. Não vou me cansar de dizer isso. E realmente começar a meditar e pensar mais na palavra de Deus como uma verdade pura, uma verdade eficaz e uma verdade que produz diferença na nossa vida. E o Salmo 23 ele diz o seguinte, eu vou ler nessa versão que se eu não me engano é a Almeida, ele diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Preste atenção nisso. Tome posse das verdades da palavra de Deus. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hoje nós não habitamos naquela casa que a gente chama de casa do Senhor, mas nós habitamos aonde Deus está em nós, em nossa casa, em nossa família. Deus continua sendo tão eficaz, tão eficiente como nunca antes. Então coloque o seu coração em Deus, e é exatamente esse salmo que vai ser cantado agora. E eu queria que enquanto esse salmo fosse cantado, você orasse a Deus, colocasse os teus olhos para o alto e dissesse que Deus realmente é o seu refúgio, que Ele realmente é o seu pastor, e é que nele você pode ser conduzido como ovelha e ajudar as outras pessoas a enfrentarem os momentos. Para que você possa ouvir mensagens como essa, eu gostaria que todas as outras pessoas fossem como você. Obrigado por você ter cruzado o nosso caminho, ou o meu caminho, como eu pude ouvir isso. E eu agradeço a Deus, porque eu sei que isso não vem de mim, mas vem dele. Que todos nós possamos ter nossas atitudes nele, baseados nele. Ouça essa canção e voltamos para encerrar o nosso culto. The Lord is my shepherd, I shall not want. He lies me down in green pastures, He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear not evil, for Thou art with me.
shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever, forever and Eu agradeço muito a Deus porque Ele tem nos ajudado até aqui. É um momento de muita reflexão e eu espero que você faça essas reflexões e que você também sirva de instrumento para a vida das outras pessoas. E eu quero orar com você agora para encerrar esse nosso culto e dizer que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seus negócios, abençoe suas finanças e que você continue firme em Deus, com seus olhos voltados para Deus, com a sua vida caminhando em Deus. Essa é a hora de você afirmar. Você ouviu a musiquinha linda que foi que a Gigi e a Bela cantou logo no início? Se você não ouviu, volta o vídeo e escute. Cornerstone. Cornerstone quer dizer pedra angular, pedra fundamental. Que nós possamos estar fincados nessa pedra angular, nessa pedra fundamental. Você lembra das casinhas de cima que eu falei lá no início? E na minha mensagem também? Que eles constroem a casa em cima de uma piscina para ter esse refrigério de Deus e recebem a chuva, armazenam toda essa chuva. Que nós possamos armazenar Deus em nós. Que o Espírito Santo de Deus te unja e te abençoe. Você, pai de família, que Deus guarde a sua casa. Você, mãe, que cuida dos seus filhos. Você, filho, que olha por seus pais e luta pelo seu futuro, por boas condições, por um aprendizado. Que Deus abençoe muito o seu dia, que Deus abençoe aqueles que estão passando por dificuldade nesse momento, incertezas nesse momento, ou ainda estão para ver o que vai vir para frente. As incertezas às vezes prendem as pessoas, por isso vamos orar com fé, pedindo a Deus que Deus nos dê direção, como igreja, como corpo de Cristo, e como individuais que somos também, instrumentos individuais, partes desse corpo de Cristo, aonde tem a sua função. Que Deus use a sua vida tremendamente. Então ore comigo. Grandioso Deus, Pai eterno, eu quero te pedir nesta hora, porque eu creio no poder da tua palavra, eu creio no poder do teu Espírito Santo, eu creio naquilo que tu faz, naquilo que tu instrui. E eu sei que nesse momento muitos dos meus irmãos têm, Senhor, muitos pontos de interrogação, dificuldades. Outros, Senhor, estão, Senhor, passando aí por incertezas. Eu quero nessa hora que o Senhor traga a direção, Senhor. Mas também te agradeço por aqueles que estão suportando bem, passando por um bom momento, porque Deus, nós sabemos que as circunstâncias são diferentes para todos. Apesar de estarmos vivendo essa tempestade, Deus, nós queremos te pedir, cuida de nós, Deus, cuida de cada um, aquele que agradece, que agradeça mais, aquele, Senhor, que intercede, que interceda mais, aquele, Senhor, que chora e que pede a tua ajuda, que peça com confiança, sabendo quem é o Deus, o pastor e Senhor soberano, que nós possamos colocar esta visão, este foco, este padrão de conduta, essa ética, esse princípio em nós, Deus. Que os meus irmãos possam cada dia mais viver as experiências, porque não queremos uma mensagem abstrata, mas queremos, Senhor, uma mensagem, Senhor, que seja realmente eficaz, uma mensagem real, uma mensagem que penetre aos nossos corações e produza efeito. Vidas e vidas, Senhor, precisam de Ti, e que esse seja um momento onde não só nós possamos viver novas experiências com o Senhor, mas que possamos também ser este sal da terra, essa luz do mundo, que através da nossa vida possamos ser usados como o apóstolo Paulo foi aqui, Senhor. Mais uma vez, através dele, vidas estão sendo reabastecidas e abençoadas para continuar a viagem, que nós possamos ser estas pessoas, Senhor, referenciais, em padrão, em comportamento, que possam ajudar outras vidas a se reabastecerem para continuarem a jornada. Precisamos mais do que nunca, Senhor,
da tua ajuda, do teu auxílio, do teu guiar na nossa vida. Por isso coloco a minha vida nas tuas mãos, a vida da minha família nas tuas mãos, Senhor, e peço a todos os irmãos, Senhor, que estejamos todos juntos em oração e olhando para o nosso Pai eterno. Muito obrigado por cada um, aquele que está doente, pessoas que talvez tenham pego, Senhor, este vírus, ou que tenham outro problema de saúde. Eu quero nesta hora, no nome e na autoridade de Jesus, pedir, Senhor, a cura, Senhor, sobre essas vidas. Pedir, Senhor, médicos, pedir anjos de Deus que sejam enviados para ajudar essas pessoas, pessoas que passam por problemas financeiros. Nesta hora eu quero pedir, Deus, mostra, Senhor, o teu suprir na vida dessas pessoas, como vimos aqui, Senhor, pessoas que haviam perdido tudo no naufrágio, ficaram 3 meses, Senhor, paradas numa ilha e tiveram todas as suas necessidades atendidas, porque Deus estava presente na situação. E age, Senhor, na vida de cada um, age, Senhor, no sentimental, age no espiritual, age no físico, Deus, porque nós acreditamos num Deus vivo e te pedimos, Senhor, sê tu, Senhor, conosco em todo o tempo, e que nós possamos, Senhor, em ti, ser uma bênção, Senhor, em todos os lugares, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe tremendamente, e que o Espírito Santo de Deus vá até onde você está, até a sua casa, e inunde a sua vida, o seu lar, trazendo a você segurança e certeza de que Deus cuida de você em todo o tempo. Não fique desanimado, não fique de cabeça baixa, erga a sua cabeça, erga realmente a sua voz, clame a Deus e confie que o nosso Deus é vivo e reina. Amém. Deus abençoe vocês, um grande abraço, um grande beijo a todos, abençoe a cada um aonde você estiver, no nome de Jesus. Muito obrigado, obrigado a todos por ter parado por esse momento para escutar a mensagem, escutar meus testemunhos, escutar as experiências de vida, escutar também essa palavra tão linda. Muito obrigado de todo o meu coração, e semana que vem temos a nossa Santa Ceia juntos novamente. Então eu peço aos irmãos que estejam preparando os seus elementos para a ceia, o pão, o cálice, que nós possamos ter esse tempo junto, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando muito aos nossos corações. Deus vai continuar falando tremendamente, nos ajudando a suportar esse tempo, e no final nós vamos olhar para trás e vamos entender tudo que Deus tinha reservado para nós. Então, na próxima semana nós vamos ter uma Santa Ceia especial, uma Santa Ceia de agradecimento a Deus, e uma Santa Ceia de memória do que nosso Cristo fez por nós, o nosso Senhor fez por nós. Então, espero você até semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Um grande abraço, fica com Deus.